O tema da minha mensagem hoje é Natal e eu com isso. Gostaram? Na semana passada, se você não assistiu a pregação da semana passada, eu te recomendo assistir. Eu falei sobre o Natal e as verdades que envolvem o Natal, né? Algumas delas eu vou repetir para você agora. Que o Natal é uma pessoa, é a manifestação do Deus invisível que encarnou, né? Então, o Natal é uma pessoa, é Jesus. O Natal também é o cumprimento de uma promessa que Deus fez para nós, para que nós pudéssemos voltar a ter acesso à sua presença. Natal é uma boa notícia, a notícia da salvação de Jesus para nós. O Natal é para todos. Todos foram englobados no cumprimento dessa promessa. E Natal é Deus conosco. Deus habitando entre nós, vivendo a vida conosco, ao nosso lado, até que tudo termine, né? Até a consumação dos séculos. Agora, isso são verdades que são absolutas. São verdades absolutas. Mas o que a gente precisa entender é que Deus fez a sua parte, ao revelar Jesus, ao mandar Jesus, a dar essas boas novas para a gente, mas existe algo que é nossa responsabilidade, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O que o Natal representa para mim? De que maneira o Natal afeta a minha vida? E qual deveria ser a minha resposta às verdades que a gente aprendeu sobre o Natal? Então é sobre isso que eu queria falar com você hoje, e eu queria me valer de alguns personagens relatados nos relatos do nascimento de Jesus, que estão em Mateus capítulos 1 e 2, e em Lucas capítulos 1 e 2. Né? São 4 personagens que eu vou falar, e como essas pessoas responderam à notícia do nascimento de Jesus, como essas pessoas se envolveram com o nascimento de Jesus e como isso nos ensina e nos influencia, deveria nos influenciar e nos levar a tomar uma posição diante da boa nova do Natal. Então eu queria começar falando sobre José, e o texto que eu vou ler está lá em Mateus capítulo 2, verso 13, a partir do verso 1, a partir do verso 18, né? Mateus 1, de 18 a 25, diz assim, Mateus 1, 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. O que eu quero mostrar para você aqui é que ninguém que teve um contato com Jesus, com o nascimento de Jesus, saiu desse relacionamento da mesma forma como entrou. Ninguém se relacionou ou foi chamado de alguma forma nas boas novas do Evangelho de Jesus e simplesmente agiu de maneira impensada ou não lhe custou nada. É comum a gente ver no Natal aquelas coisas bem bonitas e simpáticas, do tipo muita luz, muita paz, muita harmonia. Harmonia é uma palavra engraçada que as pessoas falam. Não, harmonia para você, desejo muita harmonia, muita paz, muita luz. Não é isso? Não é isso que as pessoas cumprimentam você quando desejam um Feliz Natal? Mas a maioria das pessoas não sabe nem o que estão falando. Não é isso? Agora, quando a gente vê os relatos do anúncio do nascimento de Jesus, como as pessoas se relacionaram com essa notícia, a gente vê que ninguém saiu desse relacionamento, desse encontro, da mesma maneira como entrou. José, o texto diz que era um homem bom, um homem justo.
E por causa disso, quando ele soube que Maria estava grávida, ele decidiu deixá-la para não comprometê-la, para não trazer nenhum tipo de consequência para a vida dela. Mas ele foi orientado num sonho. E a gente vai ver como Deus usou os sonhos para falar com José várias vezes. E nessa primeira vez, a primeira coisa que o anjo disse para José no sonho é: não temas. Não temas. É engraçado que uma notícia tão maravilhosa quanto o nascimento de Jesus pudesse causar temor nas pessoas, não é isso? José estava preocupado com aquela situação, mas o anjo disse para ele: não temas. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes um encontro com Jesus vai trazer para você circunstâncias que você não espera. Vai trazer para você desafios que talvez a gente não estivesse preparado. E por isso a palavra do anjo: não temas, não se preocupe. Aquilo que vai acontecer com você, está tudo certinho, está tudo programado. E eu estou aqui com você. A presença de Deus estará com você. Se, por um lado, o encontro com Jesus é alguma coisa desafiadora, porque vai contra todas as leis que a gente encontra no nosso mundo hoje, todo o senso comum que a gente vê no mundo de hoje, ainda assim vale a pena seguir a Jesus e ouvir a ordem de Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o anjo, quando dá notícia para José, tira dele um grande privilégio que talvez para nós passe batido. Não sei se você reparou que o anjo falou assim: olha, esse menino vai se chamar Jesus, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não sei se você sabe, mas dar o nome para o seu filho era uma prerrogativa do pai. Naquela cultura, naquela época, escolher o nome para o seu filho era uma prerrogativa do pai. O pai que decidia o nome que ia dar para o seu filho. Isso porque o nome para eles tinha um caráter muito mais profundo do que para nós. A gente dá um nome para uma criança hoje, se o nome é bonito, se o nome é simpático, se a gente acha que vai ser legal para aquela criança mais tarde, não é isso? Naquela época, quando você dava o nome para uma criança, você estava dando um destino para ela. O nome daquela criança tinha um significado que ia marcar toda a vida daquela criança. Por isso era uma prerrogativa do seu pai. Quando o anjo fala assim: você vai colocar o nome desse menino de Jesus. Ou seja, você não vai escolher o destino desse menino. Você não vai decidir que ele vai ser um carpinteiro como você. Você não vai decidir que tipo de caráter ele vai ter. Isso já está determinado por Deus. Isso quer dizer o seguinte para a gente. Quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente é afetado pela história do Natal, quando nós temos um encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente tem que abrir mão é da nossa própria vontade. E muitas vezes a gente vê um evangelho sendo pregado hoje que diz o seguinte: venha para Jesus e você vai ser abençoado. Venha para Jesus e você vai ter tudo aquilo que você quer. Venha para Jesus e você vai ter sucesso. Você vai ficar rico, você vai ficar bem, você vai ser feliz, você vai ser próspero. E eu, pessoalmente, creio que a vida com Jesus é uma vida que nos transforma de dentro para fora. E como consequência dessa transformação que acontece dentro de nós, de fato nós seremos abençoados, nós seremos prósperos, nós seremos plenos e felizes como o Senhor programou que nós vivêssemos. Isso não quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas. Mas no momento em que eu decido me submeter à vontade de Deus, eu passo a estar debaixo da direção dEle. E isso é o melhor para a minha vida. Então, quando a gente vê José recebendo uma ordem como essa, a gente vê que ele teve que submeter à vontade de Deus. Ter um encontro com Jesus significa reconhecer que a partir daquele momento eu não decido mais as coisas da minha vida. A minha vontade, os meus planos, o meu futuro estão nas mãos dele. A gente não gosta de ouvir isso, mas saiba que nós fomos comprados. E quando a gente fala que fomos comprados, a gente tem um sentimento legal, né? Puxa, nós fomos comprados por Jesus. Mas isso significa que ele é o nosso dono. E, portanto, eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é agradar o meu Senhor. Ou deveria ser agradar o meu Senhor. Então, quando a gente vê aqui na vida de José que, num sonho, o anjo falou assim: não temas, você vai colocar o nome desse menino de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados. Significa que ele teve que abrir mão da sua prerrogativa de decidir alguma coisa com relação ao seu filho. A gente vê também, mais para frente, que o anjo, num outro momento, ele é obrigado a sair da onde ele estava e fugir para o Egito, também orientado por um sonho. E nesse momento, ele tem que abrir mão da sua carreira, ele tem que abrir mão dos seus negócios, dos seus familiares e fazer a vontade de Deus, na orientação que ele havia recebido da parte de Deus. Isso é uma outra coisa importante. Quando nós temos um encontro com Jesus, colocamos a nossa vida debaixo da autoridade de Jesus, é Ele que vai determinar os passos da nossa vida. Para onde a gente vai, com quem a gente vai casar, aonde a gente vai trabalhar, que tipo de família eu vou construir, que tipo de negócios eu vou fazer. Será que nós estamos dispostos a submeter a nossa vida a esse grau de dependência do Senhor? A esse grau de submissão do Senhor? Será que quando eu vou me relacionar com alguma pessoa, eu pergunto para Deus, Deus, essa pessoa é a pessoa com quem eu devo me relacionar? E não estou falando só de casamento, qualquer tipo de relacionamento. Ou, mais ainda, quando eu me relacionar com essa pessoa, Deus, como eu tenho que agir com relação a ela? Eu estou aqui para usufruir de algo que ela vai me oferecer, ou estou aqui para oferecer alguma coisa que o Senhor colocou em mim para abençoar essa pessoa? Percebe? Quando eu me submeto à vontade do Senhor, todos os meus relacionamentos ficam debaixo da vontade do Senhor e devem ser para glorificar o Senhor. Não é possível que eu ande 10 anos, 20 anos com uma pessoa e aquela pessoa não saiba da minha fé, por exemplo. A minha fé tem que alcançar essa pessoa de alguma forma. A minha fé tem que falar para essa pessoa do amor de Jesus. A minha convivência com ela tem que ser alguma coisa que seja voluntário da minha parte. Eu tenho que ser intencional em manifestar o amor de Jesus para essa pessoa que está do meu lado. Por isso, os meus relacionamentos também devem estar submetidos à vontade do Senhor. Eu quero ler com você Mateus 2,13, que diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Quando nós temos um encontro com Jesus, a gente tem que se lembrar que nós precisamos buscar de Deus a direção para a nossa vida. Senhor, para onde que eu vou? Senhor, o que está acontecendo ao meu redor aqui? Fala comigo, me revela. Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que abrir mão? José teve que abrir mão da sua carreira, teve que abrir mão dos seus negócios. Mas ele, porque ouviu uma direção de Deus, resolveu fazer aquilo que o anjo tinha dito para ele. De novo, lá em Mateus 2, 19 a 22, diz assim, de novo, olha só. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. No versículo 21, dispôs-se, tomou o menino e sua mãe e regressou para Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Por divina advertência, prevenido de novo por sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. José foi um homem que passou a viver completamente dependente de Deus. Senhor, para onde que eu vou agora? Agora eu vou para o Egito? Tá bom, vou para o Egito. Leva todo mundo para o Egito. Está lá, de repente o anjo fala assim, agora pode voltar. Ele vai, pega todas as suas trouxinhas e volta para Israel. Quando ele chega lá, o anjo fala de novo, agora, não é nessa cidade que você vai ficar. Você vai ficar na outra cidade. Você percebe que esse encontro com Jesus pressupõe que haja submissão da nossa parte. Então, todas as verdades que eu falei na semana passada só tem sentido se houver da nossa parte submissão a Jesus. Temos que estar atentos à voz do Senhor. Temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos planos, das nossas prioridades, para fazer aquilo que agrada o Senhor. Não tem como a gente andar com Jesus e não perceber a grandeza dele e nos submetermos à sua majestade. Uma coisa que eu, estudando esse texto, eu me deparei num comentário essa semana, que um bebê, quando nasce, né, da linhagem real, ele não nasce rei, ele nasce o quê?
príncipe, não é isso? Primeiro ele é um príncipe. O príncipe da Inglaterra, lá, como ele chama? O príncipe Charles, tem 60 anos e continua sendo príncipe, não é isso? Jesus já nasceu rei. O bebê já era rei. Então não dá para me relacionar com Jesus como alguém que vai me dar alguma sugestão na minha vida. Jesus não pode ser alguém a quem eu recorro quando eu quero dar uma melhorada na minha vida. Percebe? Jesus não é alguém que eu busco para ver se ele me ajuda a arrumar um emprego. Ou quando eu estou muito triste, eu acho que eu vou dar uma oradinha para Deus me ajudar a ficar melhor. Quando a gente vê a vida de José, a gente viu que ele se tornou uma pessoa absolutamente submissa à vontade de Deus por causa de Jesus. E isso deveria influenciar a nós também. Essa deveria ser a maneira como nós nos relacionamos com Jesus. Senhor, o Senhor é o rei da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Para onde eu vou? Com que eu vou? Pão que eu vou, como diz o mineiro, né? O Senhor manda em mim. E essa deveria ser a nossa atitude. O segundo personagem que eu queria mostrar para vocês é a própria Maria, a mãe de Jesus. E o texto que eu quero ler está lá em Lucas capítulo 1, dos versos 26 a 38. Lucas 1, 26 diz assim: no sexto mês, isso de Isabel, né, sua prima, foi o anjo enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, que é José, que a gente acabou de ver, e a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. De novo, o encontro com o anjo, que trouxe uma boa notícia para alguém, começa com não temas. Se o anjo diz não temas, significa que vai ter problema pela frente, não é isso? Se eu chego para você e falo assim, ó, fica tranquilo, fica tranquilo. Já viu alguém que vai dar uma notícia para você e fala assim, olha, calma, você já sabe que você vai ficar preocupada, não é assim? O anjo fala, não temas, Maria, não temas, o Senhor é contigo. Isso reforça a ideia. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós vamos ser cercados de desafios, sim, faz parte. Nós vamos enfrentar retaliação, nós vamos enfrentar oposição, mas o Senhor é conosco. Não precisa ter medo. Vamos levantar a cabeça e enfrentar as dificuldades. Existem pessoas más, existem pessoas que nos opõem, existem pessoas que resistem ao Evangelho, mas o Senhor é conosco. Nós temos uma boa notícia para compartilhar e o Senhor está conosco. Amém? Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que você conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com um homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E sua Isabel, parenta, sua prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O que o anjo está fazendo aqui com Maria? Ele está dando motivos para que ela cresça. Olha, lembra, sabe a tua prima? Todo mundo falava que ela já estava velha, né? Que ela não podia ser mãe. Ela já está no 6º mês de gravidez. Por causa disso, creia naquilo que eu estou te falando. Creia que o Senhor é poderoso. Ele continua dizendo, no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Um encontro com Jesus nos põe frente a frente com as promessas de Deus. Nos põe frente a frente com um Deus que é capaz de fazer o impossível. As promessas de Deus para você são possíveis porque elas serão cumpridas pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. E a resposta de Maria: então disse Maria: aqui está a sua serva,
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A segunda coisa que a gente vê aqui, então, nesse segundo personagem, é que existe uma entrega. Uma entrega. Maria era uma jovem. Os comentaristas dizem que ela talvez não tivesse 15 anos. Era uma jovenzinha que estava comprometida com alguém que tinha o seu sonho de se casar, dentro de tudo, dentro da normalidade, um casamento arranjado pela sua família, ela ia ter uma festa de casamento, o seu marido ia construir uma casinha para ela. De repente, Deus vira a sua vida de cabeça para baixo. E qual foi a resposta dela? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando a gente fala da entrega de Maria, a gente está falando não só entregar a sua vontade, mas entregar a sua vida, os seus recursos. Qual recurso maior que ela podia entregar do que a sua própria vida, literalmente, o seu próprio ventre? Ela comprometeu todo o seu futuro, não é verdade? A partir do momento que ela se torna mãe. Ela não entendeu direito o que ia acontecer. Tanto que ela falou assim, ela ficou pensando, mas o que esse anjo está falando? Não faz sentido para mim. Como é que assim? Como assim eu vou ficar grávida? Eu não tenho relação com homem algum. Como assim eu vou ser mãe do Filho de Deus? Não faz sentido. E muitas vezes, a gente quando recebe uma direção de Deus, a gente fala, puxa, não faz sentido, eu não estou entendendo como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer esse tipo de coisa? Como é que eu vou chegar onde Deus me mandou chegar? Como é que eu vou falar com aquela pessoa a respeito do amor de Deus? Eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. Nós não precisamos entender tudo. Você não precisa saber o fim da história agora. Você não precisa saber como Deus vai fazer. A única coisa que a gente precisa fazer é falar como Maria falou. Eis aqui a tua serva. Seja feita, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Imagina para uma menina de 15 anos se tornar grávida sem estar num relacionamento, sem estar casada. Uma sociedade tão diferente da que a gente tem hoje. Se hoje já seria difícil, imagina 2000 anos atrás. Mas aquela moça, porque ela conhecia o Deus a quem ela servia, pôde falar, Senhor, faz em mim a tua vontade. Pode usar a minha vida. O Senhor me escolheu, eu sou agraciada mesmo, eu sou favorecida. Muito obrigado. Pode usar a minha vida. Eu não estou entendendo direito. Eu não sei para onde o Senhor vai, não sei como o Senhor vai fazer, mas não interessa. Eu quero me submeter. A mesma coisa aconteceu com Abraão, você lembra? Quando Deus falou, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão podia falar assim, Deus, como assim? Para onde que eu vou? Como que eu vou? Eu vou deixar todo mundo? Não posso levar ninguém? Quanto tempo que eu vou caminhar? Quanto que eu levo de mantimento? E Deus não falou nada, falou, só sai, vem. Não explicou nada. Com a gente é a mesma coisa. Deus está esperando a gente dar os passos. Na medida que a gente dá os passos, Deus vai revelando. A maneira de Deus agir é o seguinte, você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Deus não te dá uma grande tarefa, Ele dá uma pequena tarefa para você ser fiel naquela pequena tarefa. Quando você cumpre a primeira parte, Deus vai mostrando passo a passo, dia após dia. Isso para nós é um consolo, gente. Já pensou se Deus falasse tudo o que ia acontecer? A gente não saiu da cama, não é isso? Mas o Senhor vai nos revelando passo a passo a sua vontade. E vai nos capacitando, vai nos fortalecendo, vai nos abrindo os olhos, vai nos ensinando, vai nos capacitando a cumprir a sua vontade passo a passo. Então, se nós vemos na vida de José uma submissão completa, dependência completa do Senhor para cada passo da sua vida, nós vemos em Maria uma entrega absoluta. Senhor, pode usar o que eu tenho, o que eu sou, para fazer a tua vontade. Em terceiro lugar, eu quero falar para você dos reis, dos magos que foram até Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 2, verso 1 a 12, diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém.
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. E quando tiveres e depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E tendo a estrela e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A gente vê aqui que esses magos, eu não vou entrar nos detalhes a respeito de quem eles eram, de onde vieram, isso é papo uma outra vez, eu já falei isso em uma outra pregação. Então eu só quero dizer o seguinte, que esses magos eram pessoas que de certa forma eram os responsáveis por validar alguém que iria se tornar rei. Eles eram fazedores de rei. Eles eram estudados na antiguidade, de forma que o conhecimento deles é o que validava se um bebê, ou uma criança, ou uma pessoa tinha a capacidade de ser rei. E eles foram levados, então, por causa da estrela, até onde Jesus estava. Né? E a gente vê aqui que Herodes ficou preocupado. Né? Como assim nasceu o rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus. Quem é esse aí que está se levantando para ocupar meu lugar? E ele usa de um subterfúgio. Não, vai lá, acha ele que eu quero ir adorar ele também. Conversa, ele queria era matar esse rei. Agora, os magos, o que o texto diz, versículo 10, é assim: vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Essa frase aqui, gente, contém algumas coisas que são interessantes. Júbilo já é uma palavra forte. Júbilo não é alguém que está felizinho, tá? Ah, que legal. Júbilo é o cara que ganhou o campeonato. Está com a bandeira levantada, gritando, abraçando todo mundo. Isso é júbilo. Ele fala, o texto diz que eles estavam com grande e intenso júbilo. Esses caras deviam estar radiantes, porque encontraram o rei dos judeus. Quando a gente vê a cultura comum hoje, diz que eram 3 reis magos, não é isso? Provavelmente eles não eram nem 3, também não eram reis. Muito provavelmente eles foram de comitiva, talvez centenas de pessoas que foram juntas até encontrarem Jesus. Por isso que o rei Herodes ficou preocupado, porque 3 pessoas num camelinho não ia fazer mal para ninguém, mas um grande exército se aproximando talvez trouxesse algum tipo de preocupação para ele. Então era muita gente. E aqui o texto diz que eles estavam se alegraram com grande e intenso júbilo. Quando eles acharam Jesus, os caras ficaram radiantes. O encontro com Jesus precisa provocar em nós uma alegria que vai além do fato de eu dizer que eu encontrei Jesus. Eu tenho que dizer, essa alegria é de alguém que encontrou a razão da sua vida, a segurança da sua vida, o motivo de viver. Jesus tem que ser a nossa alegria, mesmo quando tudo está caindo pelas tabelas, mesmo quando a gente não vê esperança em mais nada, mesmo quando a gente vê que o mundo está indo de mal a pior, Jesus precisa ser o motivo da minha alegria. E eu preciso buscar nele essa alegria. Aí você pode perguntar assim, mas Neto, como é que eu faço isso? A gente faz isso, a gente constrói a nossa alegria em Jesus na medida que a gente gasta tempo com ele, meditando em quem ele é, no que ele fez, nas suas promessas, nos cumprimentos das promessas que ele já fez por nós. Eu preciso gastar tempo olhando para Jesus, pensando na obra de Jesus, na cruz, do amor de Deus. É isso que vai me transformar em alguém feliz, alguém com esperança. Eu vou confessar para você, se a gente fica olhando só as notícias
no jornal, na internet, as notícias que vêm pelo WhatsApp da gente, a gente fica louco, a gente fica maluco, a gente fica desesperado. A coisa está feia, gente. E vai de mal a pior. As perspectivas não são boas. Agora, se eu depender disso para ser feliz, eu estou perdido. Agora, quando eu começo a olhar para Jesus e das suas promessas, sabendo que Ele é aquele que vai vir buscar a sua igreja, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é vitorioso sobre todas essas coisas, que todas as coisas que estão acontecendo foram preditas na sua palavra, estão se cumprindo ao pé da letra. Eu vou ter medo do quê? Eu sei o fim da história. Eu já li o último capítulo, vai dar tudo certo. Tem um novo céu, uma nova terra me esperando. Tem um lugar de honra, eu tenho um novo corpo preparado para mim. Corpo que não vai ficar doente, não vai ficar mais gordo, não vai envelhecer, não vai ficar fraco. Vai ser um corpo perfeito. Eu vou viver num lugar perfeito, diante de um Deus perfeito, que me ama de uma maneira perfeita. Essa alegria precisa inundar o nosso coração. Essa alegria precisa ser algo que eu busque da parte de Deus. Sabe, quando a Bíblia fala para a gente se alegrar, significa que eu tenho a responsabilidade de buscar ser alegre. Eu vou ser alegre se eu olhar para as coisas certas, se eu pensar nas coisas certas. É isso que vai me tornar uma pessoa alegre. É isso que vai trazer alegria para a minha vida. Então, se eu não estou vivendo uma vida de alegria, é porque eu não tenho buscado em Deus as coisas que vão me trazer alegria. E eu não estou falando isso para trazer culpa para você. Eu estou trazendo isso para que você possa decidir hoje, a partir da palavra que está sendo pregada, viver uma vida de alegria. Olhar para o ano de 2024 com esperança, sabendo que o Senhor cuida da gente, nos ama, nos abençoa, tem o melhor para a nossa vida. Amém? O texto diz também que eles se prostraram, como eu falei agora há pouco, se prostraram e adoraram ao Senhor. Veja, esses homens eram homens importantes, eram homens que eram respeitados pelos reis da Pérsia, pelos reis do Oriente. Quando esses homens chegavam, as pessoas paravam para ouvir, mas isso não impediu que eles se dobrassem diante de um bebê, diante do rei dos judeus. As pessoas muitas vezes tratam a espiritualidade de uma maneira tão genérica, né? Ah, um Deus, uma força, uma energia. Agora, mas quando a gente fala do nome de Jesus, você percebe que as pessoas ficam desconfortáveis? Você pode falar de quem você quiser. Você pode falar de Deus, não tem problema. Você pode falar de energia, não tem problema. Mas quando você fala de Jesus, parece que as pessoas perdem o chão, ficam incomodadas, porque Jesus é pessoal. Jesus é uma pessoa de verdade que está viva. E se eu me relacionar com Jesus, não dá para eu me relacionar com alguém que é só uma história, percebe? Tanto que eu dificilmente eu falo, ou escrevo para alguém, olha, Deus te abençoe. Todas as vezes eu procuro falar, Jesus te abençoe. Por quê? Está errado falar Deus te abençoe? Claro que não. Só que quando eu falo Jesus te abençoe, eu estou colocando um endereço para aquela pessoa, eu estou colocando o CEP para aquela pessoa. É Jesus que vai te abençoar. É o Jesus, aquele que nasceu, que morreu, ressuscitou e vai voltar. Esse é que vai voltar. Esse que vai te abençoar. Se você falar Deus te abençoe, a pessoa acha legal. Mas se você falar Jesus te abençoe, a pessoa fala assim, Jesus, não sei, é muito exclusivista, não estou entendendo. Mas é Jesus. E esses homens se dobraram diante de Jesus e o adoraram, se prostraram, reconheceram o seu poder, reconheceram a sua grandeza. Na pessoa desses magos, eu quero então mostrar para você que nosso relacionamento com Deus deve provocar em nós essa alegria de conhecê-lo, deve provocar em nós um coração adorador, se prostrar diante do Senhor, reconhecer quem Ele é e também oferecer a Ele os seus recursos, os seus bens, tudo aquilo que você tem, reconhecer quem Ele é. Os presentes que foram oferecidos a Jesus têm todo um significado. O texto diz que eles ofereceram ouro,
incenso e mirra. Não foi à toa. Ouro falava da realeza de Jesus. Ouro era um presente que era oferecido para reis. Eles estavam então confirmando que Jesus era de fato rei. Incenso tem a ver com o papel sacerdotal de Jesus. O incenso era alguma coisa que os sacerdotes usavam. Os sacerdotes, aqueles que eram intermediadores entre Deus e o povo. Então, quando eles oferecem incenso para Jesus, eles estão dizendo: você de fato é o sumo sacerdote. É aquele que havia de vir, que iria pegar na mão do homem e pegar na mão de Deus e juntar os dois. Quer figura mais linda que essa? Jesus é aquele que pega na mão dos pecadores e leva até a mão de Deus e fala: agora vocês podem andar juntos. Esse é o papel de Jesus, esse é o nosso sumo sacerdote, que foi alguém que, se a nossa semelhança, viveu todas as tentações e foi fiel em todas elas, não pecou em nenhuma delas. Por isso ele pode ser um perfeito sacerdote em nosso favor. Então, o nosso relacionamento com Jesus exige que nós reconheçamos quem ele de fato é. Que ele é rei soberano, mas que ele também é o nosso sacerdote. É aquele através do quem nós temos acesso à presença de Deus. E por último, ele fala sobre a mirra. E a mirra era um presente estranho para se dar para um bebê. Talvez Maria e José, quando viram mirra, falaram assim: o que é isso? Não estou entendendo. Mirra era um óleo, um artefato que era usado para embalsamar os mortos. Era alguma coisa que prevenia o morto de cheirar tão mal, ou que encobria o cheiro do morto, da decomposição do morto. Então, quando você dá mirra para um bebê, não faz muito sentido. Mas também eles estavam reconhecendo que o propósito da vida de Jesus era morrer. Se eu não entender e se eu não me relacionar com Jesus, sabendo que a vida de Jesus tem a ver com a sua morte no meu lugar, eu não vou experimentar a plenitude de quem Jesus é. Jesus vai ser só um bom mestre, um bom homem, alguém que ensinou bons conceitos, mas eu não vou entender que ele morreu no meu lugar. E, gente, se a gente não se relaciona com Jesus sabendo que ele pagou o preço do meu pecado e morreu no meu lugar, eu vou estar me ligando só a uma religião, alguma coisa que depende do que eu faço, não daquilo que Jesus fez. E eu preciso reconhecer quem é Jesus. Eu preciso identificar o caráter dele, quem ele era e o que ele veio para fazer. Então, na pessoa de José, eu vejo a submissão, na pessoa de Maria, eu vejo a entrega, e nos magos, eu vejo que eles eram pessoas que se alegraram com Jesus, adoraram a Jesus e ofertaram a Jesus. Isso deve fazer parte da nossa vida com Jesus também. Por último, eu queria falar dos pastores. Os pastores que foram chamados, a quem foi anunciado o Evangelho de Jesus. E esse relato está lá em Lucas capítulo 2, versos 8 a 20, e diz assim, Lucas 2, 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Os caras ficaram apavorados. O que é isso que está acontecendo aqui? O anjo, porém, lhes disse: não temais. De novo, o encontro com Jesus, o encontro com Deus verdadeiro vai provocar em nós temor, porque é o contato com alguém que é absolutamente santo, e nós reconhecemos que somos pecadores. Pecado não se dá bem com santidade. A maneira de Deus tratar o pecado é fulminando. Por isso que o anjo disse: não temam, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém. E foram e apressadamente acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o,
divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito destes meninos. E todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-nas no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eu falei na semana passada que pastor, naquela época, não tinha muito valor, era uma classe desprezada. Ninguém queria ter muito contato com o pastor. E o fato de Deus ter revelado a pastores o nascimento de Jesus mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa quem quer e ama a todos, independente de quem seja, da classe social, da cultura, da raça, do que for. Deus não faz acepção de pessoas. E usou essas pessoas para revelar o nascimento de Jesus. E o que o anjo diz para eles é: não temam, de novo, não temam. Eu estou com vocês. Eu tenho uma boa nova de grande alegria. O propósito de Deus para esses homens com o nascimento de Jesus era paz na terra entre os homens. Esses pastores ficaram impactados por causa da notícia e foram apressadamente atrás de Jesus, desse menino que havia nascido. E quando eles vão até lá, e veem tudo o que está acontecendo, e veem que aquilo era verdade, o que eles fazem? Eles saem proclamando e contando para todo mundo o que eles haviam visto. Versículo 17 diz: e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Sabe, um encontro com Jesus, o que a gente aprende com esses pastores é que o encontro com Jesus nos traz alegria, uma boa nova de grande alegria. Nos traz paz, paz com Deus. E traz também uma necessidade de sermos proclamadores do Evangelho de Jesus. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós experimentamos, nós precisamos sair por aí contando para as pessoas. Como eu falei, a gente está vivendo num mundo sem esperança, cheio de medo, cheio de desespero, cheio de tristeza, cheio de maldade. Nós que conhecemos aquele que nos traz alegria, aquele que nos traz a paz, aquele que nos traz esperança, somos responsáveis por sermos proclamadores do Evangelho de Jesus. Então hoje eu estou trazendo para você algumas atitudes que nós precisamos ter na nossa vida, quando nós nos deparamos com o Natal. Como eu falei na semana passada, Natal é algo para a gente viver todos os dias. Mas todos os dias, a gente, por nossa parte, precisamos ter essas atitudes para com a verdade do Natal. Sermos submissos ao reinado de Jesus. Sermos aqueles que entregam os nossos recursos para o Senhor. Sermos aqueles que adoram ao Senhor, que oferecem os seus recursos para o Senhor. E com os pastores que andam, experimentam alegria, paz e que proclamam o Evangelho de Jesus por onde quer que vão. Se a gente absorver essas características e essas respostas dessas pessoas ao Evangelho, as boas novas, nós vamos viver de fato uma vida de esperança e vamos experimentar a alegria do Natal todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero terminar lendo uma frase de um grande pregador chamado Spurgeon. Ele diz o seguinte: aqueles que procuram a Jesus o verão, e aqueles que realmente o veem, o adoram. E aqueles que o adoram, consagram a Ele tudo o que tem. Quem busca a Deus de verdade, encontra Jesus. E aqueles que veem quem Jesus é, não tem outra resposta a não ser se prostrar e adorar o Senhor. E aqueles que de fato adoram a Jesus, que colocam diante dele tudo que são, tudo que têm, não tem outra resposta a não ser entregar para Ele tudo que tem. Que essa seja a motivação da nossa vida para esse ano. Buscar conhecer Jesus, adorar Jesus e colocar no seu altar tudo que nós somos, tudo que nós temos, para a glória dele. Isso vai nos tornar pessoas absolutamente plenas, absolutamente felizes e absolutamente cheias de esperança, porque sabem a quem servem.